departamento de publicidade, ele consiste em produzir todas as publicidades, quase todas as publicidades que são vinculadas na televisão. A TV não é mantida por espaços comerciais onde então o anunciante anuncia um produto e a TV recebe uma quantia para poder estar cedendo aquele espaço. Então a TV ela é inteiramente educativa, os próprios intervalos têm que falar ou de Deus ou de cultura, ou de uma boa educação, ou de coisas educativas, enfim. Esse departamento surgiu com a necessidade de utilizar não só os momentos que são reservados para as programações, que existem apelos religiosos, apelos que falam sobre parte de saúde, de relacionamento, mas também viu a necessidade que no intervalo dessas programações a gente continuasse sendo eficaz e apresentando alguma mensagem que pudesse, naquele pouco espaço de tempo, alcançar algumas pessoas que buscassem alguma coisa mais na programação da Novo Tempo. Então, o único meio que a TV encontrou de fazer isso acontecer era que a própria TV produzisse esse conteúdo para os intervalos. Dos trabalhos que a gente tem, nós temos a vinheta. O que é a vinheta? Todo programa, antes de ele começar, ele precisa ter uma identidade para que apareça a assinatura ou a logomarca. Por exemplo, no Anjos da Esperança, aquela abertura que aparecem os bonequinhos e os quadros, os cenários vão mudando e eles vão fazendo ações diferentes. Aquilo ali se chama vinheta. Além daquilo, existe o resto da linha de comunicação, que são os GCs, é aquela barrinha que aparece embaixo da tela dizendo o nome da pessoa, o que ela faz, o que ela trabalha ou da onde ela é. Então toda essa parte se chama vinheta e linha de comunicação do programa. Existe a chamada. A chamada, o que é? Usar os intervalos entre os programas para a gente divulgar outros programas que vão acontecer. Por exemplo, existe a plástica, que você está assistindo o programa, entra no intervalo e você vê, você está assistindo o programa tal. E a seguir você vai assistir o outro programa. E existe as publicidades, que são o quê? Por exemplo, tem aquela bem conhecida, né, dos passarinhos. A gente tem agora a nova, que é do aplicativo da TV, do novo aplicativo. A do Anjos em Ação também já está entrando. Então, são as publicidades, que elas fazem o quê? Muitas vezes elas informam um verso, uma conscientização, ou alguma parte que você sinta a necessidade de procurar a Bíblia ou de conhecer um pouco mais sobre o que a Novo Tempo faz. Hoje somos em 10 pessoas. Entre produtores, editores, finalizadores e músico, né? No músico, a gente tem uma pessoa que é o JR, que ele é responsável por criar, escrever, tocar, mixar e fazer todo o processo para que as trilhas de abertura, principalmente dos programas, sejam entregues. Então essa é uma das partes que fica no departamento. A gente conversa primeiro com a pessoa que solicitou o trabalho. Por exemplo, se for um programa, o produtor. Se for alguma instituição ou Anjos, a gente conversa e faz um briefing de saber qual é a necessidade, quem é o público-alvo, qual é o horário. A gente faz assim uma série de perguntas para a gente conseguir fazer com que o nosso trabalho ele seja mais eficaz possível com resultados. Depois dessa parte, a gente se reúne, a gente procura referências, ideias e a gente senta de novo para fazer um brainstorm. Nesse brainstorm, o que acontece? Cada um dos componentes do departamento vem com uma ideia diferente. Com essas ideias, quando a gente faz o brainstorm, a gente começa a formular o que vai ser o resultado final do vídeo, do VT, da vinheta ou da publicidade. Depois dali a gente já sai com as funções definidas. O produtor, que nós temos dois, que é a Charline e a Fran, e também são redatoras, elas já começam, em cada um na sua função, a desenvolver o roteiro, e depois de fazer o roteiro nós reunimos de novo, aprovamos o roteiro e elas começam já a fazer a produção. Como produtora, a gente, na verdade, assim, nós nos reunimos, né? Então todo o projeto passa primeiro pela pré-produção, então eu diria que é ali a parte que a gente gasta mais energia, que é na execução do roteiro. A gente consegue materializar o roteiro, a gente pega todas as ideias ou a ideia que foi definida de uma campanha, por exemplo, o vídeo do Dia dos Pais, foi definido o conceito, então em cima do conceito a gente monta um roteiro e aí a gente começa a dar vida àquele roteiro. Então vai precisar de uma criança, 2 crianças. Na produção,
Eu diria assim que a gente que organiza, faz essa coisa acontecer na hora de gravar, que a gente chama de pré-produção, né? Para que no dia da execução de gravar, todos os elementos estejam à mão ali do câmera e de quem estiver dirigindo ali a execução no dia. No cronograma de gravação, daí entra o Cleiton e o Rômulo, que eles são câmeras. Após as gravações, eles vêm para as ilhas e normalmente a pessoa que fez as imagens é a que finaliza. Faz o tratamento de cor, faz o corte das cenas e depois, muitas das vezes, faz a seleção da trilha sonora que vai ser usada. Então depois que ela é gravada, que ela foi estudada, a técnica que vai ser feita e a gente executa, a gente vem para a pós-produção, que nada mais é do que transformar tudo aquilo que foi pensado e planejado na peça final. Então a gente pesquisa e tenta executar da melhor maneira possível para os determinados públicos que a gente atende. Então, nesse caso, a gente vai estudar a luz específica do lugar da peça, vai criar os efeitos que forem necessários na pós-produção, finalizar a peça e entregar. É basicamente esse o processo que a gente faz aqui. Em média, nós precisamos de cerca de 2 semanas entre pré-produção, produção, gravação, edição, finalização e envio para a grade de programação da TV, cerca de 2 semanas e meia para cada um. Hoje, uma das grandes dificuldades que a gente tem, principalmente quando a gente sai para gravar, são as externas. O que são as externas? Quando a gente vai gravar ao ar livre. Porque a gente depende muito do ambiente, da temperatura, do sol, da chuva. Muitas vezes a gente precisa de um sol, daí a gente tem chuva. Muitas vezes a gente precisa da chuva, a gente tem sol. E também por um grupo não ser tão grande, pelas necessidades que a gente gostaria de suprir, ou pelas metas que a gente institui para o semestre ou para o ano, a gente tem que ser muito bem organizado para que tudo funcione como se fosse uma engrenagem. Então, como não somos muitos, a gente trabalha em 2 vias, com editores e com os produtores e também com os finalizadores, que a gente tem também o Edgar e a Tati, que fazem toda a parte de animação 3D. Então a gente precisa estar sempre muito bem ajustado para que tudo dê certo, porque se a gente não tiver organizado, daí a gente tem um problema muito grande, porque a gente acaba se perdendo. Então é muito importante ter o apoio do Anjos, porque cada vez a gente pode melhorar. Muitas vezes você pode perceber que uma peça repete um pouquinho ali na programação, ou tem peças antigas que veiculam bastante, ou tantos anos veicula tal peça. É porque a gente conta com o apoio dos Anjos para ter cada vez mais peças e mais intervalos inéditos na nossa programação. E a gente já é muito feliz com a contribuição dos Anjos por poder ter o departamento, hoje ele existe por conta do Anjos. Nós, como departamento, a gente tem como meta que é utilizar cada segundo como uma nova oportunidade de alcançar novas pessoas, de conhecer a mensagem de salvação, de conhecer a mensagem de educação, a mensagem de um bom relacionamento familiar, uma mensagem de esperança, principalmente de um dia nós podemos desfrutar do mundo melhor.